Olá, crianças! A tia Hortência está aqui de volta para mais uma videoaula com vocês, tá? Então, nossa aula será na disciplina de arte, aula, música, dança e teatro, isso mesmo, tá? Páginas 23 a 25 do livro de artes. Então, vamos lá, né? Conhecer um pouquinho aí sobre música, dança e teatro. Então, a primeira parte, né, que fala sobre música, né? E o que é música? Sabemos que música é uma forma de cultura, uma forma de expressão, não é verdade? Então, a primeira informação que ele traz é sobre o timbre, né? Que ele vai falar que é uma propriedade do som que indica como ele é emitido, o material de que é feito o instrumento e até a forma dele. Então, aí eu tenho a característica do timbre, que por meio do timbre eu posso realizar a identificação de vários instrumentos musicais através do som. Tá? Então, essa informação que traz, falando do timbre, no qual, por meio do timbre, eu consigo identificar quais são os instrumentos musicais através do som, isso mesmo, tá? Então, vamos conhecer aqui, que vem falando da prática 12. Fala o seguinte: o tamanho e o formato de um instrumento musical e o material usado para fabricá-lo conferem a esse instrumento um som característico, que é o timbre. Então, cada instrumento musical possui seu som característico, não é verdade? Tanto que a gente consegue identificar, quando você escuta o som, você diz, é o instrumento tal, é esse instrumento. Então, você consegue identificar, porque o tamanho, o formato de um instrumento musical e o material que é utilizado para fabricá-lo confere a esse instrumento um som característico, que vai ser o timbre. Por isso, há pessoas que conseguem reconhecer um instrumento por meio do som, né? Aquelas pessoas bem aguçadas que por meio do som elas já conseguem identificar qual é o instrumento musical. Então, vamos aqui. Para isso, entretanto, é preciso treinar o quê? A audição. É isso mesmo. Então, vamos lá. Tem aqui as perguntinhas. Você consegue identificar o som de objetos do dia a dia e também de instrumentos musicais? Para ser sincera, né, eu, tia Hortência, não tenho muitos esses dotes, tá? Não são todos os instrumentos musicais que eu consigo identificar, alguns sim, né? Então, aí é uma perguntinha direcionada para vocês. Vocês conseguem identificar sons de alguns instrumentos musicais ou de alguns outros objetos? Aí diz aqui, ó, que tal treinar essa habilidade com o jogo? Né? Aí diz assim, reúna-se com alguns colegas em grupo, ouça os sons que o professor colocará para tocar, tentando dizer que sons são esses, né? Então, aqui seria uma atividade, né, para a gente realizar em conjunto em sala de aula. Só que, infelizmente, né, nós não estamos tendo aí essa oportunidade, né? Porque aqui é uma videoaula, né? Uma aula gravada. Mas isso vocês podem tentar fazer em casa, né? Colocar em companhia de outra pessoa, tentar verificar essa habilidade de vocês de identificar alguns sons, tá? Então, vai aí uma dica, tá? E aí, como atividade, diz o seguinte, né? Depois ligue os pontos da imagem ao lado e descubra o instrumento. Então, eu tenho aqui um instrumento musical, né, no qual vocês, com o livro de artes, né, pegarão aí o lápis de vocês, irão aí fazer ligamentos, né, com os pontinhos, identificando aí que o instrumento musical da imagem aqui, o slide, né, da imagem também que está no livro de arte de vocês. No caso aqui, o instrumento musical é a flauta, certo, crianças? Então, vamos adiante, tá? Olha só, a tia Hortência pegou aqui uma imagem, tá? De uma manifestação cultural muito importante, né, para o nosso país, que é o maracatu. Quem aí já ouviu falar do maracatu, né? Eu acredito que vocês já ouviram muito falar sobre isso, que é uma manifestação, né, uma expressão que envolve aí a dança e também a música, tá? Olha só que interessante. Aí na prática 3
tem o seguinte, né? Prática 13, diz o seguinte. Diz assim, o maracatu é dançado de maneira bem espontânea, respeitando as batidas do ritmo e o gingado que lembra o da capoeira. A dança se desenvolve em passeios, giros, corridas e movimentação dos braços. Aí vem aquelas perguntinhas de sempre. Você já ouviu um maracatu? Hein? Você já ouviu? Já dançou esse ritmo? Particularmente eu, Tia Hortência, não, nunca vi e nunca dancei, né? Mas vem essas perguntinhas aí para vocês responderem de acordo aí com as vivências de vocês, tá? Então, tem aqui as imagens, né? No livro de vocês tem o seguinte, no ritmo do povo brasileiro. Aí tem as imagens, né, de uma garotinha, no qual ela está aí dançando, né, o maracatu. Aí tem a imagem 1, ela está fazendo um movimento, a imagem 2, a imagem 3, que ela levanta os braços, imagem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A proposta é que você que está assistindo este vídeo, faça aí as imitações, né, que essa menina está fazendo aí, né, no ritmo aí que ela está fazendo. Então, diz o seguinte, ó, observe os passos, né, de dança feitos pela menina ao lado, perdão aqui, crianças, aqui, pronto, ao lado, e tente reproduzi-los enquanto escuta a música que o professor colocará para tocar. Aí diz o que você achou, né? Então, aqui mais outra atividade prática, né? No qual aí dá para você fazer em casa, que é simplesmente aí tentar fazer, né, os passos que a garotinha está fazendo, né, com a música de maracatu. Tá? Então, vocês podem pesquisar na internet, ver quais são as músicas de maracatu, quais são os passos, e aí vocês vão conhecer até mais aprofundadamente sobre o maracatu, ok? E, por último, vem falando sobre o teatro, né? Falando sobre o teatro de bonecos. Quem aí nunca viu, né, um teatro de bonecos? Muito utilizado aí na educação infantil, né? Aquelas histórias contadas que a gente ouvia, achei que ficava maravilhoso, né? Com as histórias contadas por nossas professoras da educação infantil, né? Muito brilhante, muito legal de abordar aí as histórias infantis aí com teatro de bonecos. Então, o teatro de bonecos, ou os famosos fantoches, é uma modalidade teatral em que uma pessoa escondida manipula bonecos para representar um papel. Então, geralmente, quando eu faço, né, teatro de bonecos, você precisa ter o quê? Atenção e habilidade. Porque você está ali com um boneco, né, você precisa ter o controle sobre ele, porque aquele boneco, querendo ou não, ele vai ser o quê? O personagem de uma história. Então, você precisa dar movimentação àquele personagem da história, como também você precisa falar, né, conforme ali o seu personagem, porque é você que dará movimentação ao personagem por meio da sua mão, como você também dará a sua voz para o personagem. Então, você precisa adequar a sua voz para o personagem. Então, são esses detalhes que precisam ser observados quando eu faço aí o teatro de bonecos, tá bom? Então, o teatro de bonecos é uma modalidade teatral em que uma pessoa escondida manipula bonecos para representar um papel. Aí diz o seguinte, você já assistiu a um teatro de bonecos? Sim ou não? Ele utiliza técnicas das mais artesanais às mais modernas. Seus enredos vão desde lendas, quem gosta de lenda, muito legal, contos e textos clássicos, até histórias improvisadas pelos próprios manipuladores de bonecos. Criança, existe muito isso.
O teatro de bonecos pode ser representado para exemplificar aí uma lenda, um conto, os nossos clássicos, ou até mesmo uma história inventada, manipulada pela própria pessoa ali que está apresentando, né, o teatro de bonecos. Isso mesmo. Então, vem aqui uma atividade prática para vocês, ó. Siga o passo a passo ao lado e use a criatividade para criar seu fantoche. É isso mesmo, tá? Aí diz assim, ó, reúna-se com os colegas e montem juntos um teatro de fantoches. Sabemos que essa atividade aqui não tem como realizar, mas você aí de casa pode sim, né, fazer o seu fantoche, né, para um teatro de bonecos, para você realizar em sua casa. Então, vamos ver aqui, né, o passo a passo para montar, né, um fantoche, né? Então, vamos ver aqui, ó, quais são os materiais, né, que iremos precisar. Eu preciso de um par de meia, observe aí, preciso de um par de meia, tesoura, lã, de papelão. Eu preciso que mais de cartolina, né, para fazer o olho, né, do boneco. Eu preciso de cola, de isopor. E aí eu vou montando o boneco, tá? Então, a meia serve para você colocar a mão, né, e fazer ali o formato da cabeça. A lã para fazer o cabelo, né? Eu tenho também a questão da língua, os olhos. Então, é bem facinho de fazer em casa, né, de fazer o seu fantoche e brincar, né, de inventar histórias ou simplesmente representar uma lenda, um clássico, não é verdade, crianças? Então, ó, finalizou aqui, né, o que iremos comentar sobre na nossa aula, que era música, dança e teatro. A tia vai só voltar os slides para a gente fixar aqui os pontos principais, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber aqui sobre música? É sobre o timbre. O que é que vai ser o timbre? É uma propriedade do som que indica como ele é emitido. O material de que é feito o instrumento que o emite e a forma dele. Gravem bem essa informação. Outra coisa, identificação do instrumento através do som. Crianças, sabemos que existe imenso número, né, de quantidade de instrumentos musicais, né? Existem até aqueles instrumentos musicais que a gente nunca nem viu e que achava que nem imaginava, principalmente eu, né? Eu particularmente, não sei vocês, mas existe aí uma infinidade de instrumentos musicais. Existe, é claro, aqueles que eu mesmo não consigo identificar o som devido a não ter tanta familiaridade com esses instrumentos musicais, tá? Então, vamos ver aqui. O tamanho e o formato de um instrumento musical e o material utilizado para fabricá-lo conferem a esse instrumento um som característico, que ele é chamado de timbre. Então, o tamanho, o formato do instrumento, o material que é utilizado para fabricá-lo vai conferir aí um som característico, no qual esse som característico vai ser denominado de quê? De timbre, tá? E é justamente por meio do timbre que várias pessoas conseguem identificar um instrumento musical a partir do seu som, a partir do som que é emitido, tá bom? Então, vamos aqui adiante. Falamos também do quê? Do maracatu, né? Que é uma manifestação muito importante do folclore brasileiro, né? Predominante também na nossa região Nordeste, não é verdade? Que faz parte da cultura do povo. E muitos estudos indicam que o maracatu ele veio aí por meio do período colonial dos portugueses, que ele traz características tanto dos portugueses, dos indígenas e dos africanos, né, que possuem as características desses grupos que aqui estavam, né? Então, vamos aqui. Diz que o maracatu é dançado de maneira bem espontânea, respeitando
as batidas do ritmo e do gingado, que lembra da capoeira. A dança se desenvolve em passeios, giros, corridas e movimentação dos braços. Tá bom, crianças? Então, tem aqui as imagens, né, de uma menina dançando, qual você pode aí representar aí em casa, fazendo os movimentos que ela está fazendo através das imagens. Falamos também sobre o que? Sobre o teatro de bonecos. O teatro de bonecos ou fantoches é uma modalidade teatral em que uma pessoa escondida manipula bonecos para representar um papel, né, um personagem aí. Então, o fantoche ou o boneco, né, ele vai ser um personagem, né, daquela história. E você que vai manipular aquele fantoche, você precisa dar vida, né, àquele personagem. Então, é você que vai controlar a movimentação do personagem, no caso do boneco, é você que vai realizar as ações dele, é você que vai dar a sua voz, né, para o boneco ali é o personagem, então você precisa adequar a sua voz para quem? Para o personagem que está ali, porque senão não vai ter aquela emoção, né, no teatro de bonecos, porque é preciso que você se adeque, que você consiga lhe dar vida realmente àquele boneco, né, para que tenha aí a emoção no teatro de bonecos, tá bom? E tudo isso é o que, crianças? É a arte de ouvir, né, da música, a música é a arte de dançar, é a arte do teatro, né, por meio das expressões. Então, tudo isso é arte. E aí ele vem falando, né, que o teatro de bonecos, ele utiliza técnicas das mais artesanais às mais modernas. É isso mesmo. Eu posso fazer um teatro de bonecos com poucas coisas em minha caixa, só montar ali o cenário, né? E, é claro, montar ali os meus bonecos, que serão os personagens da história. E até mais técnicas mais avançadas, né? Mais modernas, ou seja, das artesanais até as mais modernas. E seus enredos, eles vão desde as lendas, né? Todo mundo aqui gosta de uma lenda, não é verdade? Dos contos, ou os famosos textos clássicos, e até as histórias improvisadas, e inventadas, né, pelo próprio manipulador, né, que está ali com um boneco, tá? Então, tem aí essa variação, certo? Então, diz aqui uma dica, né, que dá aqui para vocês, que é para vocês seguirem o passo a passo, utilizando aí a criatividade de cada um que está aí assistindo este vídeo e criar aí o seu fantoche, né? Ele tá aqui a dica, né? O livro de vocês. Vocês podem usar lã, papelão, pá de meia, cola quente, tesoura, cartolina. E aí você pode adequar aí a forma que você quer o seu fantoche, ou diminuindo ou aumentando aí esses materiais, tá bom? Aí vem aí as imagens, né, que vocês estão vendo nesse slide, passo a passo aí da montagem do boneco, né, do fantoche. Ok, crianças? Então, crianças, nossa aula finalizou. Infelizmente, né, a nossa disciplina de arte não pode ser realizada conforme as orientações. Seria muito legal, né, com música, a gente tentar identificar os sons dos instrumentos musicais, ou em sala de aula mesmo, de dançarmos, né, representando aí essa importante manifestação cultural, ou simplesmente de montar, né, formar grupos, cada um apresentar uma história com fantoches, né, com teatro de bonecos. Mas, como estamos em casa, né, o momento exige que ficamos em casa, vocês podem treinar isso em casa. Olha aí que legal. Então, crianças, até a nossa próxima aula, tá? Um grande beijo da tia Hortência para vocês, tá? E tchau, tchau.